Eu me chamo Fábio Guelf. Atualmente eu trabalho na PicPay, que é um aplicativo de pagamentos online. A gente está em processo de mudança. A gente está virando um banco, uma fintech. Programo desde os 14 anos de idade. Meu pai é programador C++, e tive influência por ele. Comecei a programar com 14 para 15, mais ou menos. Já trabalhei em empresas como a TOTVS, Fast Shop, atualmente estou no PicPay. E desde então, sempre mexi com JavaScript. No início eu mexi bastante com C++, porém foi durante 1 ano e meio isso, e esse é mais ou menos o meu know-how. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar algumas coisas. Fábio, Estão conseguindo ver minha tela? Oi? você já começar a apresentar, eu acho legal você Uhum. explicar um pouquinho para o pessoal a arquitetura interna, né? Porque tem muita gente ainda que assim Não, está no sim, nível sim. básico. Uhum. Eu só vou terminar de me apresentar aqui. Eu ia mostrar algumas coisas. Então, esse daqui é meu GitHub, quem quiser seguir aí, tirar alguma dúvida posteriormente, né? E deixa eu explicar porque primeiro do tema. Eu vejo que muita gente que mexe com Node acaba não entendendo como que funciona a arquitetura single thread. Todo mundo pensa que o Node ele executa numa única thread e não é bem assim que funciona, no final das contas. E isso conta muito quando você tem esse entendimento do contexto geral, até para a performance da sua aplicação, e o seu jeito de codificar vai mudar em alguns aspectos. Então, esse foi o meu porquê do tema. E sobre a arquitetura interna, eu vou explicar um pouquinho como que funciona o V8, como que são criados os métodos no JavaScript, como que é feito o JavaScript em si, né? Como que o Node abstraiu o padrão do ECMAScript e por trás ali fez algumas modificações e conseguiu fazer o JavaScript executar por trás dos panos ali, que era uma coisa que não acontecia de 2009 para trás. Então, é isso daí que eu vou falar. E sobre filas, é um complemento da contextualização sobre o tema de como que funciona o Node e por que você usar fila ou então um worker para otimizar mais ainda a performance do Node, que já é bem rápido, mas fica para trás de algumas linguagens como Golang, C++, em relação à escrita, e aí como que a gente pode melhorar isso e processar em background sem ter que escalar a máquina, e o mínimo possível, aliás, escalando máquina, né? E como otimizar processos no Kubernetes, enfim. Então é isso daí que eu vou falar. Eu vou começar, tudo bem? Só um minutinho, Fábio. Eu quero agradecer aqui o Uhum. pessoal que está aqui hoje acompanhando. Deixem aqui no chat do YouTube se vocês estão ouvindo a gente ok, se o meu som e o do Fábio está saindo legal para vocês, tá? E durante a apresentação do Fábio, se forem surgindo dúvidas, também deixem aqui no site as dúvidas, que no final eu vou estar selecionando algumas para o Fábio estar respondendo. Então, vamos começar então, Fábio. Beleza. Ah, vou começar aqui com a apresentação. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Desculpa o slide. Eu não sou péssimo fazendo slide, então PowerPoint. Vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o ECMAScript, né? Como que ele influencia hoje em dia no mundo do JavaScript, tanto na parte do browser quanto no processamento em server. O ECMAScript nada mais é do que o padrão do JavaScript. Inclusive, de um tempo para cá eu vejo muito programador falando, eu programo em ECMAScript, e ECMAScript ele não passa do padrão. O padrão ele foi instituído desde 97, então foi feitas as evoluções do ECMAScript, e aí em 2009 para frente ali que começou a ganhar mais corpo, eu não me lembro ao certo quando foi feito o TC39, que é um comitê, né, que aprova ou desaprova features que está para entrar dentro do JavaScript. Então, como que funciona isso e qual que é a influência dele, né? A gente sabe, a maioria das pessoas que mexem com Node sabe que ele roda em cima do V8, que é esse motor da Google, e o que acontece?
como que a gente transforma código JavaScript em código de máquina, né? Tem todo um porquê ali em volta. O ECMAScript, ele é a padronização de como que deve ser implementado a nível de código de C++ a feature. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente tem esse carinha aqui, ó. Deixa eu... Peraí. A gente tem esse carinha aqui que é o TC39, que ele é composto por essas pessoas aqui, inclusive tem um brasileiro hoje em dia, que são pessoas que trabalham na Microsoft, na Mozilla, todo mundo que tem muita influência no mundo do JavaScript hoje em dia, tanto como... E eles representam grandes entidades no caso, né? Então tem gente do Firefox, tem gente do Chrome, tem gente do Node, tem a menina que criou o Moment.js. Então são pessoas que têm muita influência no mundo do JavaScript, né? E bibliotecas grandes também que participam. Então, o que acontece? O comitê do TC39, ele aprova ou desaprova features, no caso, né? Deixa eu voltar o slide aqui, desculpa. Então, ele aprova ou não aprova features, e o ECMAScript, ele é composto pelo TC39, e aí, baseado nisso, o que acontece? Então, quando foi feito lá para implementar a parte funcional no JavaScript, vamos implementar map, reduce, filter, foi feito toda uma contextualização para ver se isso era viável para a linguagem, se ia ajudar realmente os desenvolvedores. Então, tinha gente da Microsoft debatendo, tinha gente do Chrome, tinha gente de tudo que é lugar do TC39, de grandes entidades do mundo do JavaScript, e aí é votado. Obviamente tem que manter compatibilidade com coisas antigas que já existem, não pode ter bugs, então é feita toda uma votação, e é baseado nesse padrão que é constituído pelo TC39, que é o ECMAScript. Aí sim o Chrome, no caso, que é a engine de JavaScript, e no caso aqui, um outro exemplo também, tem o SpiderMonkey do Firefox, que é a engine que roda por trás do Firefox. Eles vão lá e implementam esses padrões, após o ECMAScript aprovar. Então, é basicamente assim que saem as features do JavaScript, no caso, né? E aí a galera do V8 vai lá, pega e constitui isso daí em código de C++. Como eles implementam código de C++, pouco importa para o ECMAScript. O que importa é o padrão, entrada e saída de dados, que tem que ser baseado na padronização do ECMAScript. Porque o JavaScript antigamente era uma bagunça, então a galera resolveu se unir e gerar um certo nível de compatibilidade. Então é basicamente isso. E aonde que entra o Node nessa história, né? O Node, atualmente, ele roda na engine, no V8, então ele faz essa interface com o V8, ele utiliza muito dos recursos nativos do V8, então tem muita coisa já pronta de código de C++, que aí o Node vai lá e faz o parse e expõe isso pra gente. Fora isso, ele tem os add-ons, que são os códigos complementares que o Node teve que criar a nível de máquina, porém usando o V8 ainda, para fazer mais funcionalidades saírem. Então, de início, é isso daqui. E como que... Esse daqui é um slide que mostra código JavaScript, né? C++, o V8 e código de máquina. Então, o código JavaScript, que é constituído baseado no padrão do ECMAScript, ele é transpilado através de uma engine, que é o V8, e através dessa compilação, vira código de máquina, e aí o processador, no caso, né? A thread joga para o processador, para alguma thread livre, e aí executa como deve ser feito. Como 90% das linguagens que são C-like, no caso. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o Event Loop, né, no caso. E aí depois eu vou mostrar... Aliás, eu vou mostrar antes aqui, no código mesmo, como que funciona o V8. Basicamente, esse daqui é o código do V8, eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem. GitHub. No caso, eu só vim aqui dar um clone no V8, né? E aí vocês vão ter acesso ao código. Ele é open source. No caso, o que acontece? Como que funciona as coisas por trás? Como que funciona a libuv, que é quem faz o Event Loop? Você tem código. Aqui, deixa eu mostrar um. Daisy. A gente tem código de C++ aqui, né?
Então, o V8 ele é basicamente constituído dessas interfaces aqui, ó. Tem um benchmark, JS Performance Test, array. Então, qual que é como que funciona o V8? Mais ou menos explicando. O ECMAScript, ele detém um padrão, o V8 vem e implementa isso em código de C++. Imagina que você tem que fazer um map. O map, ele tem que ser feito a nível de máquina. Então, o V8, ele faz essa interface para expor isso. E aí, qual que foi a ideia do criador do Node, o Ryan Down? Quando ele foi e falou, não, vou colocar JavaScript para executar no back-end. Foi basicamente isso daqui, ó. Ele veio, eu vou mostrar primeiro aqui, esse daqui é o Node, né, o core do Node. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, em lib. Peraí. Em lib, se a gente vir em lib aqui no Node, a gente consegue ver basicamente todos os métodos que a gente importa, faz o require. Por exemplo, OS, quando você vai lidar com o sistema operacional, o path resolver, quando você vai lidar com os paths, worker, você colocar thread. Então, aqui dentro do próprio Node, a gente tem esses métodos expostos. E fora isso, a gente tem aqui dentro, deixa eu só achar onde que é. E aqui são os add-ons. O que acontece? Quando saiu recentemente a feature do... Deixa eu ver. Aqui, add-ons. Recentemente saiu oficialmente a feature do Worker. O Worker, o que ele é? Ele pega um processo no JavaScript, em vez dele esperar aquilo terminar para devolver, ou então deixar processando em paralelo e simplesmente morrer o processo, a gente não saber o que aconteceu com ele, se terminou, se não terminou, foi feito o Worker, então a gente consegue processar isso nas threads paralelas. E aí, como que foi feita essa implementação? Aqui, esse é o código de teste, esse é um bind essa extensão CC é o C++. Então, o que acontece? Aqui dentro do código C++, você está vendo que a gente está fazendo está sendo feito alguns imports? Assert, Node, stdio, stdlib, o V8, inclusive, está sendo importado algumas classes do V8 de escopo. Então, o que acontece? Como foi feita toda aquela abstração do ECMAScript, já existe muita coisa pronta do C++. Que a padronização do ECMAScript instituiu, o V8 veio, a galera da Google veio e codificou aquilo. Baseado nisso, o Ryan Down, qual foi a ideia dele na hora de criar o Node? Ele simplesmente pegou o V8, que já tinha muita interface pronta, com código de máquina, e usou ele para fazer mais funcionalidades ainda. Então, começou a executar JavaScript no back-end. Então, é basicamente isso. A gente tem esse daqui, ó, work, vou mostrar para vocês no site oficial do Node. Se a gente entrar aqui na versão 12, a gente tem como que funciona o worker, né? A gente tem o método. E aí, como que ele veio parar aqui, né? Como que as coisas aconteceram? Basicamente, a gente tem que pegar código JavaScript e transformar em código de máquina. Então, os add-ons, eles são essas interfaces aqui, ó, que é um arquivo de teste, no caso, né? Então, esse código de C++, juntamente, eles deram a complementada aqui, mas tem muita coisa do V8 já pronta. Então, basicamente, o que o Node fez até hoje tá daqui até aqui, de código C++. Está dentro do add-ons. Se foi em teste, o resto ele só está usando a interface do V8, do motor da Google, porque já existia muita coisa. Se a gente vir aqui, inclusive, em SRC, desculpa. Aqui, em Dips. Achei. A gente vai ver o V8 aqui, ó. Então, aqui dentro, a gente está vendo a importação do V8 e de outras coisas que o Node usa. Um exemplo é o NPM. O NPM ele foi criado gerenciador de pacote para o Node. Ele tem todo um background por trás. E aqui dentro você pode ver o core do NPM, como que ele funciona. Provavelmente ele tem código de máquina aqui também. Código de baixo nível, no caso. A gente tem, por exemplo, o OpenSSL, que é em Python. Então, o Node em si, ele não usa só de código C++. Ele usa de Python, ele usa, tem coisa de Perl aqui também.
O V8 em si, ó, você pode ver que dentro do V8 tem bastante coisa em Python feita. Então, o Node ele é constituído basicamente dessa forma. E aí, aonde que está a questão da performance, né? Por que que é importante você entender como que é feito o código de... Como que já é feito o JavaScript, no caso, né? Porque aí a gente está lidando com código de máquina. E aí, voltando aqui para o slide, eu queria explicar só sobre o Event Loop. Bastante gente já deve conhecer, no caso, o Event Loop. Então, as requisições são feitas de clients ou de outros microserviços. O Node, o que ele pega? Ele tem uma thread principal, né? Que é a single thread, a famosa single thread do Node. Ele pega aquele evento, caso aquele evento seja um evento... Aliás, todos os eventos, basicamente, de JavaScript vão passar pelo Event Loop. Ele joga isso para um stack, no caso, né? Esse stack é processado em código de baixo nível, como o JavaScript que a gente escreve, map, const, var, tudo isso daí é transpilado dentro do V8 para código de C++. Esse código de C++, ele basicamente é executado, e aí via libuv, que é esse carinha aqui, ó, que ele trata toda a I/O do Node. Esse carinha aqui, ele é o responsável por fazer essa parte aqui do Node. Ele pega o seu código JavaScript, abre um processo de C++, processa aquilo e devolve em JavaScript sua resposta, no caso, e aí você responde o seu cara. Então, imagina que a gente aqui fez uma requisição, e aí nessa requisição a gente acessou o disco para escrever um arquivo. A gente também, nessa mesma requisição, fez a abertura de um pool de conexão com o banco de dados. Esse pool de conexão com o banco de dados, como que ele é feito? Ele tem que ir para código de máquina, para chamar o driver, do caso do Postgres, SQL, do client, do server que você usa de SQL, seja lá o que for. Então, ele tem todo um delay de baixo nível. E aí, o Node, como ele não bloque, ele passa um monte de eventos aqui para trás. Aí, o que acontece? Essa thread principal, ela é a responsável. Ela é a única responsável por passar para trás aqui. E, ao mesmo tempo, aqui atrás, os processadores por default, ele tem 4 núcleos. Tem alguns mais modernos que tem mais do que isso, mas por default são 4 núcleos, mas 4 núcleos virtuais. E aí, o que acontece, por exemplo, com outras linguagens? Um exemplo, Java. A gente recebeu uma requisição, ele pega, manda direto para a thread, e aí você já está alocando uma thread ali no caso. Você alocou as 4, acabou. Tem que processar as 4, não, pelo menos tem que processar uma para abrir um outro espaço para vir uma outra requisição. Isso quando é coisas de baixo nível, no caso. Baseado nesse contexto, o Node pega essa requisição, passa para o baixo nível, o C++ processa, retorna isso via libuv, e aí onde que está a importância disso, da gente entender por que esse fluxo, como que funciona esse fluxo aqui no caso, né? Imagina que você tem uma requisição, e aí você coloca lá no seu código assim que é o wait, para ele esperar o cara abrir o banco. Aí você coloca embaixo lá, você pegou o ID lá do cara, um exemplo que você recebeu na requisição, fez uma busca no banco, embaixo você vai lá, pega, um exemplo, você pegou o CPF do cara, aí você vai lá, busca numa API do Serasa que demora 1 minuto para te responder, aí você tá lá com a async await ainda, bloqueando a thread, no caso, né, porque o async await ele vai obrigar o seu código a esperar, ou seja, a sua thread ali, do momento, o seu process ID, ele tá bloqueado, processa aquilo ali, devolve para você, e assim vai, em processos um pouco mais demorado. Então, no caso, por que a gente tem que entender tanto isso? Um exemplo, teve uma refatoração que eu fiz numa startup, eles usavam muito escrita de log, e aí toda hora eles tomavam o overhead de memória do Node. Então, quando começava a escalar a máquina dele, antes da máquina da Amazon, a outra máquina lá na Amazon, ela conseguia subir por completa, o servidor principal caía. Por quê? Porque quando eles iam escrever o log, eles escreviam em disco. Então, o que acontecia? Escrito em disco tem um delay alto. E aí, como você está recebendo muita requisição, o tempo deles escalar outra máquina para começar a fatiar isso daí,
não dava tempo porque eles bloqueavam tanto o I/O deles que a thread principal do Node ela já não conseguia mais rodar. A roda não girava. Por quê? Porque estava com a sync await, estava esperando o processo do C++ terminar para o Alibio vir pegar e mandar isso para o Event Loop para responder o JavaScript. Porque, querendo ou não, o Event Loop aqui, ele tem um limite de hardware físico. Ele não processa que nem a gente pensa, pô, manda tudo lá e aí vai processar em paralelo. Uma hora o hardware físico, aqui o limite físico dele estabelecido pelo Node, vai cair. Por mais que ele processe muita coisa em background em outras threads, a thread principal ela pode blocar. Então aí aconteceu isso nessa situação da thread principal blocar, porque nesse processo lá do controller dele, o método lá fazia a escrita do log em disco, e realmente ia lá e dava um write no disco. Então você tinha todo um delay, e aí começava a vir muita requisição e não escalava e caiu o servidor e eles não entendiam por quê. Então, esse é um exemplo prático foi feita uma refatoração. Depois eu vou explicar melhor como que foi feito isso. Mas, basicamente, esse daqui é o Event Loop. Vou passar para o próximo slide. Aqui também eu mostro sobre o Event Loop. Então, a gente tem a aplicação JavaScript, né? Trocando código JavaScript com V8, que é a interface. Então, a gente tem código JavaScript sendo trocado. Aí a gente tem código de máquina. O V8 vem cá e comunica via C++ com o SO, com o sistema operacional. Tanto que aqui no código do V8, a gente pode ver que... Aqui, cadê? Deixa eu achar aqui os tipos de processador. Aí, Fran, eu vou achar os tipos de processadores aqui que implementa a arquitetura de processador. Aqui eles põem. Bom, até o final eu vou achar aqui, aí eu vou expor aqui. Mas basicamente o Node, o V8, ele implementa interface com esses tipos de processadores, né? Para cada sistema operacional, para a arquitetura. E aí, isso é executado. Ele vem para esse event queue aqui, ó. Esse daqui é o cara que eu falei que ele tem um limite máximo de hardware físico. Então, ele vai fazendo o stack, ele joga vários process ID aqui em JavaScript para fazer chamada em código de C++, pega esse stack, manda para Event Loop, executa aquilo lá, quando termina eles voltam para cima. Então, se você aqui nesse processo aqui, ó, você sobrecarregar a sua event queue a ponto de daqui de trás não conseguir responder a tempo para mandar de volta, você vai tomar um overhead, no caso. Então, você vai tomar um memory leak no seu node e o servidor vai cair porque não aguentou o processamento. Então, basicamente é isso. Então, quando você entende esse conceito, e aí você está vendo que o seu node não está escalando bem, ou então ele está caindo o servidor e você não está entendendo por quê, provavelmente tem alguma coisa a ver com esse event loop, né? Com o callback dele. A LibUV aqui representando as threads executando código de baixo nível. A gente tem delay de networking, delay de escrita em disco, delay de outros processos que estão sendo executados no kernel. Então, beleza, isso daqui é esse slide, terminei. Aqui na aplicação, a gente tem as requisições sendo feitas para o Event Loop, né? Só para ficar mais claro. Então, a gente tem várias requisições sendo feitas, no caso, né? E a gente está abrindo thread. Ou seja, o Node, como muita gente pensa, não é single thread. Ele tem uma thread principal para gerenciar. Só que ele não é single thread. Ele consegue, sim, usar as 4 threads do processador. Porém, a thread principal de gestão de processos, ela é o Event Loop que gerencia. Então, muita gente tem esse conceito que o Node ele é single thread, e realmente ele tem a main thread, mas não é single thread. Ele consegue operar nas 4 ao mesmo tempo. Porém, ele tem essas limitações, né?
E aí, como que entra a parte da fila e por quê? Vou explicar aqui. Tem duas formas da gente resolver esse problema. A primeira é uma forma nativa do próprio Node, que lançaram recentemente, que é esse carinha aqui, ó. Aí é um add-ons novo que saiu aqui, ó. Add-ons. A gente tem aqui, ó, código C++ feito, que é o Worker Threads. E aqui, se a gente em SRC, API não, tá? Em lib, perdão, a gente vai ver aqui, ó, Worker Threads, e a gente tem um import aqui do internal. Vamos lá abrir. Worker. Então a gente tem todo o código aqui I/O em JavaScript, no caso já, né? E aí a gente tem como que ele executa por trás, como que funciona. Mas basicamente, resumindo, esse carinha aqui, o que ele faz? A gente tem a nossa thread principal. E aí a gente quer deixar explicitamente para o Node, vai até onde der, pode receber requisição que for, eu vou processar isso daqui nessas outras threads, mas o Node ele tem que ter ciência para não quebrar, para não dar overhead de memória, para não tomar memory leak. Por quê? Porque se ele tiver a ciência do que está sendo processado em background e do que ele está recebendo, ele consegue subalocar uma thread para começar a receber e deixar em memória RAM, em buffer, no caso, o que está vindo ainda de requisição. E aí o que acontece? Quando eu faço um exemplo daquele log lá, se o log da aplicação derrubava ela antes da máquina escalar. Por quê? Porque o Node ele não separava um espaço em memória para continuar recebendo requisição. Então, quando o event loop a roda não conseguia mais girar, porque o processo de baixo nível não dava tempo, de tanto processo em cima sendo mandado, o que acontece? Seu servidor vai cair. Com o worker, o que ele faz? Ele continua rodando na thread principal, que no caso é essa daqui, essa segunda, e ao mesmo tempo ele consegue pegar e continuar esse I/O, ele consegue pegar ele gera um processo interno nele para gerenciar as threads virtuais. Ou seja, sua requisição pode continuar, ele poderia escrever em disco da mesma forma, só que você usando o Worker Threads no Node, o próprio Node vai gerenciar isso e não vai deixar o seu servidor morrer. Você vai continuar recebendo requisição o que for, porque o Node, como ele é um blocking, ele vai mandar para o event loop e já era. Se você usa o Worker Thread, ele vai mandar para o event loop quando ele vê que o event loop tem espaço na stack para mandar para o código de C++. Ou seja, você não bloca suas requisições, você consegue escalar e ao mesmo tempo ele não te obriga ali a você jogar para uma fila ou algo do tipo, né? O payload, para você processar isso depois em background, ou seja, logo que for. Ele vai processar isso daí em background, mas da forma nativa do Node. Ele se responsabiliza por fazer essa gestão de requisições em massa que você vai receber. E no caso, a implementação desse Worker Threads aqui, essa daqui, ó, tem a documentação certinha, bem simples de se usar. E aí, no caso daquele contexto da startup, que quando começava a escalar a aplicação, antes da máquina da Amazon, do pod lá do Kubernetes, ele subia a tempo, o que acontecia? A máquina principal caía e aí ninguém mais respondia nada, enfim. E era mais ou menos essa situação. E aí eu resolvi dessa forma aqui, usando workers, mudei algumas outras implementações, mas a principal foi isso daqui. E aí a gente tem ainda uma outra forma de se fazer isso. É fora do Node e é uma forma, eu acredito que para processos mais demorados. Por exemplo, em que caso aqui que eu usaria um worker? Pô, cara, tenho que chamar uma API, receber um CEP do cara. Um exemplo, vou ter um cadastro do cliente e esse cadastro do cliente eu estou recebendo um CEP e eu preciso consultar o CEP dele para ver se o nome dele tá limpo. A gente tem a receita AWS lá, e aí a gente fez uma requisição para a Receita AWS, a Receita AWS não achou no banco dela, foi buscar na Receita Federal. Só esse processo, essa requisição, às vezes demora um minuto e meio. Então, o que acontece? Se eu simplesmente der um async await lá, o que vai acontecer? Se eu receber requisição em massa, estou bloqueando a thread principal, se eu bloquear a thread principal em excesso, vai estourar o stack, estourou o stack, você toma um overflow de memória. Ali seu servidor vai cair. Se eu jogar isso para processar no worker, imagina que eu não preciso devolver na hora a resposta para o cara.
Não é necessário devolver na hora. Eu vou falar que o cadastro dele está em aprovação. Eu mando essa requisição ser feita, esse job seria um micro job ali dentro, ele ser feito dentro dessa thread do worker, executado em paralelo, nessa thread virtual. O Node gerencia esse excesso de requisições que pode ser feito provavelmente em loop, não vai cair, e aí depois você já responde sua requisição para o cliente, no caso, e aí você pega essa resposta e ele vai continuar executando no background. Seu código, se você tiver com debugger e tal, ele vai até, você não consegue nem debugar ele para você ter ideia. Tudo que está executando na work thread, né? Você tem que, pelo menos eu nunca consegui fazer isso, nunca vi documentação nenhuma fazer, mas se alguém souber, até me avise, por favor. Mas o que ele faz é pegar seu JavaScript, executa aquilo na thread virtual em background. Então essa é uma das formas de se resolver nativamente no Node. E a gente tem uma outra aqui também, que eu gosto muito do RabbitMQ, que é um client, um broker message. Então imagina num contexto aqui que a gente tem que receber uma requisição, buscar alguns dados do cliente no banco de dados e gerar um PDF. Então a gente vai integrar com outro microserviço lá que tem um Puppeteer, que é especialista em geração de PDF. Até o Puppeteer subir, me responder, eu fizer a query e etc., primeiro que eu tenho um risco do quê? De perder o payload. Imagina que eu vou ler meu banco está com um pool de conexão, eu não consegui abrir uma conexão com o banco, já perdi o payload, já era esse cara aí. Vai ter que ser refeita a requisição, mas como que o cara vai saber que deu errado? Provavelmente ele não vai saber. E aí, aliás, se ele for um fluxo que ele espera a resposta, ele vai saber com o erro que você for expor para ele lá, a exception. Mas imagina num contexto que a gente tem que fazer isso e a gente vai mandar um e-mail para o cara lá com o PDF dele, seja lá o que for, depois, e não precisa ser na hora. Então, o que a gente faz? A gente pega esse processo, recebe o ID, o payload lá, né? Busca no banco, pode mandar já para o RabbitMQ para uma fila. A essa fila, a gente vai ter um job que vai ficar escutando esses payloads e processando eles em background, pode até ser uma outra máquina, um outro microserviço, em outra linguagem, inclusive, que faça isso. Então, a gente tem essa gestão de fila com esse broker message, no caso, né? Isso eu indico mais para processos um pouco mais demorados. Agora, se você tem uma coisa ali que demora no máximo, digamos que 1 minuto, usa o worker threads do próprio Node, que vai adiantar, vai resolver bastante para você, né? Essa situação. Agora, se você tem algo que realmente vai vir muita requisição em massa, precisa ser feito um processo em paralelo, etc., eu indico você usar o RabbitMQ. Atualmente eu estou usando o Beanstalk, que é um cliente, inclusive, que a Amazon usa. Lá na PicPay a gente usa ele como cliente default, broker message. Na TOTVS eu usava o RabbitMQ. E em outros lugares eu sempre usei o RabbitMQ também. Eu gosto muito dele, ele é bem completo. E se vocês quiserem dar mais uma olhada, podem pesquisar sobre. E aí tem uma outra questão também que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Ela é bem rara de se usar, mas já aconteceu comigo de eu ter que usar. No caso, eu estou aqui dentro do Node e eu vim teste add-ons, que são módulos complementares do Node, né? E aí, não sei se alguém já pode ter acontecido de tomar uma exception do Node, que é do Jeep. Fala assim, ó, Jeep, rebuild Jeep, alguma coisa no tipo. Eu sei que no Angular, quando você vai instalar um pacote lá de SaaS, acontece muito isso. E no Node, quando você vai instalar um pacote lá chamado Ursa, não me engano, que é de criptografia de RSI, acontece muito isso de dar erro, às vezes o Python não está instalado, por quê? Porque esse Jeep, ele é o cara responsável em pegar esse add-ons aqui que a galera do Node produz e gerar código de C++, ele compila na hora. E aí, qual que é a questão aqui? Imagina assim, eu trabalho com Node, que é uma linguagem de alto nível. O JavaScript, aliás, é uma linguagem de alto nível. Mas eu preciso fazer a integração com uma DLL ali. Não sei, eu preciso fazer um processo de baixo nível. Como que eu posso fazer isso? Você mesmo pode criar seu pacote add-ons e compilar ele no Node, no caso, né? Por exemplo, esse worker aqui, ó.
ele foi feito como um add-on, um complemento do Node. Ele usa coisas do V8, do C++ puro, do próprio Node aqui, que eles têm uma biblioteca em C, que tem um common aqui dentro, do UV. Então, você consegue fazer código de C++ virar JavaScript, no caso, criar módulos de baixo nível. Imagina que você quer fazer um módulo para limpar o código inteiro. Você vai ter que acessar o arquivo. Como que você vai acessar o arquivo? Pode ser com JavaScript, mas aí não existe isso daqui no JavaScript ainda. Então, você pode fazer seu código de C++, que é um pouco mais complexo de ser feito, mas você pode abstrair isso e isso ser exportado para JavaScript. No caso, quando eu tive que usar, era para ler uma DLL específica, com a integração do Proteus. Então, foi uma única vez que eu tive que usar esse add-ons aqui, mas me ajudou bastante. E esse foi o meu caso de utilização. Foi até onde eu comecei a pesquisar mais sobre como que funcionava esse ecossistema por trás, né? Mas eu precisava ler uma DLL lá, era questão de criptografia. A gente precisava fazer o PCI, só que aí no caso o PCI ia demorar muito. Então, se a gente fizesse integração de baixo nível, enfim, funcionaria da mesma forma, atenderia bem. E aí foi feita essa integração com uma DLL lá específica, que era de um sistema em Clipper. Resumindo, aqui você pode colocar os add-ons e também você vai conseguir ter extrema performance aqui. Então, voltando ao assunto aqui, qual que é a... Deixa eu mostrar minha cara aqui de novo. Peraí. Então, bora lá. Desculpa, eu estava arrumando aqui a tela. Então, qual que é a importância de você entender como que esse ecossistema ele funciona por trás do Node? Eu acho que é essencial para todo mundo que trabalha com Node como principal linguagem. Às vezes tem gente que trabalha com Java, mas faz algum microserviço Node, etc. Como que a gente pode aproveitar dessa extrema performance e desses artifícios que o Node te dá, né? Com o JavaScript. Simplesmente, se você entender o ecossistema dele, você vai conseguir projetar um código muito mais performático, com extrema simplicidade, você não precisa fazer nada muito complexo. São pequenos conceitos. Esse montante de coisa que eu mostrei, você precisa aplicar basicamente 3 coisas, que é tomar cuidado para não bloquear a thread principal, usar o worker ou então usar fila. Se você partir desse princípio, dificilmente você vai ter uma API que não escala, ou então você vai ter um controller que você não sabe por que quando começa a receber muita requisição ele cai. Para pensar sempre tenta analisar no seu controller, no seu fluxo do dado inteiro, desde que você recebe a requisição até ele sair de volta, ou você fazer a integração em outro lugar, quantos async awaits você tem? Esse async await, ele vai acessar baixo nível, ele vai escrever em disco, ele vai chamar uma API. Um dos maiores delays que a gente tem hoje em dia, por mais que você trabalhe na mesma... Imagina, eu tenho um container em Docker aqui, e com um microservice em Java e outro em Node aqui. Esse Node ele tem que buscar algum dado aqui em Java. A gente tem vários delays aqui nesse meio tempo. Tem delay de memória RAM, tem delay de rede, por mais que eles estejam na mesma rede, internamente, na rede segregada do Docker, ele vai ter que chamar, ele vai ter que usar o HTTP ali internamente, dentro do próprio servidor. Então, você tem vários delays ali que afetam diretamente o tempo da sua requisição. E se você pegar o stack do Node e enxutar dado ali dentro, uma hora ele vai quebrar. Você vai tomar o overflow, que é o famoso heap de memória no Node, e aí você vai quebrar seu stack continuamente, e talvez você fique sem entender ali o porquê, o que está acontecendo, e talvez seja um pequeno ajustezinho ali, usando um worker, ou então colocando isso numa fila, você já consiga resolver e escalar muito bem a sua aplicação, porque o Node, assim como ele te dá toda a performance no I/O, que é o recurso mais famoso do Node, eu acho que de alto nível, assim, só o Golang consegue ganhar dele em I/O. De resto, nenhuma outra linguagem de alto nível consegue ganhar do Node em processamento de I/O. E aí, justamente com o melhor argumento do Node, você acaba tendo dor de cabeça e não entende às vezes o que está acontecendo, talvez por falta de entender como que o Node funciona, como que essa arquitetura é feita, né?
Então, é basicamente isso. Até um outro exemplo, o Java, ele abre várias threads, mas ele cuida disso, ele gerencia para você. O Node, ele não vai chegar em você e falar, cara, para de mandar requisição para mim, por favor. O Java, ele também não vai fazer isso, mas ele tem um mecanismo interno dele ali. O Node, no caso, ele também tem, só que ele não te obriga a usar, entendeu? Ele fala, mano, manda para dentro a requisição. Se quiser mandar 1 milhão de requisição aqui dentro, você manda. Agora, se o stack quebrar, você vai tomar um overflow de memória. E aí é basicamente isso que eu quero passar para vocês, essa forma de pensar. Sempre tente olhar onde tem muita sync await no código, no controller. Se o controller tiver mais do que 5 métodos, já quebra ele em outro. Tenta fazer métodos mais enxutos possíveis. É legal usar o sync await, fica muito claro o código, mas às vezes um event emitter ajuda também, principalmente se estiver chegando no final. Tenta sempre entender, eu preciso responder isso agora para o meu cliente? Não. Então, pô, vou mandar em background. Não, preciso responder agora. Então, beleza. Aí você tem várias formas de fazer isso. Só que tenta evitar ao máximo esse tipo de aglomeração e requisição, principalmente se for um endpoint muito utilizado e você tem muito processo que vai gerar delay no baixo nível. E é isso, pessoal, que eu queria falar sobre a arquitetura por trás do Node e fila, né? Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aí. Alex, você tá ouvindo? Oi, Fábio, tô sim, ó, muito legal, viu? Foi incrível, tenho certeza que o pessoal conseguiu absorver bem do conteúdo. Teve algumas dúvidas aqui, eu vou passar para você. A primeira foi da Alicia, ela perguntou qual arquitetura no Node você tem utilizado em seus projetos e o porquê você se identifica com ela. Tá. Eu não, geralmente os projetos que eu trabalho em Node já pego algum tipo de arquitetura pronto, não tem nenhum nome específico, mas basicamente eu gosto de fazer uma camada de handler, que aí eu posso servir tanto para Express quanto para GraphQL. Então eu tenho essa camada de handler, que ela fica entre o controller e esses servidores, né, que eu consigo fazer um esquema GraphQL também expor via a API REST. Eu gosto muito hoje em dia de usar GraphQL, então eu faço essa camada de handler, aí tem minhas camadas de exposição. Aqui tem uma camada de controller. Controller eu nunca passo mais de 5 métodos. Se ele passa de 5 métodos, eu crio um subcontroller baseado na entidade mais forte. Gosto de ter meus arquivos de configurações separados também. Então eu tenho arquivos de integrações. Por exemplo, tenho que escrever em disco na Amazon, no S3. Eu tenho uma integração, um código JavaScript de integração separado. Aí eu tenho, esse é meu modelo de path, né? Basicamente, então, o handler, controller, aí do ladinho do controller, digamos que ficaria os jobs, e esses integrations, seria mais ou menos essa a minha arquitetura. Eu não tenho um nome específico assim para falar como eu codifico dessa forma. Também, arquiteturalmente falando, em organização de código, nunca peguei nada assim de mercado para fazer. Sempre usei essa, ou então fui no que já existia no projeto, né? Mas é isso. Tá bom, Fábio. Ó, a próxima foi do Mikael e ele quer saber como que ele faz para ver completamente os objetos no Node no console. Cara, eu não sei te dizer o que seria completamente. Eu sei que você consegue ver o prototype do objeto e vendo o prototype dele você vai ver o baixo nível do objeto em JavaScript, digamos. Você vai ver os métodos nativos ali, de prototipação do objeto. Que em vez de você gerar uma classe, você gera um prototype. Só que você não tem que gerar a instância dele, você já consegue chamar ele direto. Porém, você não tem alguns recursos de pegar, por exemplo, o compartilhamento de escopo entre dois métodos, o que uma classe te expõe. Mas talvez respondi. Acho que sim. Bom, vamos para a próxima. O Manuel, ele quer saber qual é o futuro da arquitetura em Node. Tá. Ultimamente, vocês podem ver, a galera de Java está usando muito o Webflux, que é um framework de reatividade. O Node, por si, ele foi projetado baseado em eventos. O Java viu que isso dá performance e está vindo também com esse tipo de arquitetura. Então, eu acredito fortemente, por tudo que eu leio sobre a galera do Node que está ali na frente, na linha de frente, vai continuar forte esse padrão de emitters de evento. Porém, ao mesmo tempo,
eu acredito que eles estão se espelhando bastante em coisa do Golang. O Golang é uma linguagem que foi criada em 2009 também, porém o Node, ele não consegue fazer paralelismo, ele consegue fazer concorrência. Seria o quê? Eu tenho um processador, eu tenho 2 núcleos ali, 4 núcleos no processador. O que acontece? O Node, como ele faz concorrência, ele divide pedacinhos daquele núcleo ali, digamos. O Golang, ele foi criado na mesma época, então ele consegue pegar um processador dual core e realmente abrir dois processos, um em cada core do processador, e depois reunir isso daí novamente. Então, eu vejo também que a galera do Node está se baseando, tentando fazer alguma coisa nesse aspecto, porque vocês podem ver, o Golang, ele é uma linguagem muito performática. Inclusive, eu já vi benchmarks que ele dá pau a pau ali com C++, só que se escrever em C++ é muito mais complexo, tem ponteiros de memória e coisas bem complexas para se fazer. Já no Golang, é muito simples a sintaxe, ela é bem tipada, é bem legal. Inclusive, quem quiser dar uma olhada, uma linguagem interessante para estudar, fazer algum microserviço que precisa de extrema performance, é muito bom. E é basicamente isso. Eu acho que a galera do Node está se inspirando bastante nessa questão do processamento de paralelismo no próprio Node e não concorrência, né? Que o Node hoje em dia ele só faz concorrência. Paralelismo de verdade mesmo, só que eu vejo é só o .NET Core, que foi reescrito e agora faz, e o Golang. Tá bom, Fábio, vamos para a penúltima dúvida aqui. Foi o Gregório, ele perguntou se o Cell combina bem com o Node.js. Cell? Cell. O que seria o Cell? Você consegue me mandar aí? Como que se digita? Não sei o que é. S-E-L-L. Eu não sei o que seria. Cell.node. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele consegue me explicar o Advanced? Pelo que eu estou vendo aqui é uma lib, mas é lib para o front-end. Deixa eu ver aqui certinho. Eu não sei te dizer o que é esse cell que ele está querendo dizer, que eu achei algumas diferenças na internet, mas realmente eu não sei o que seria esse cell. Sem problemas, Fábio. Se ele quiser mandar aí o que é, talvez eu entenda. Então vamos responder a última aqui, aí se ele mandar a gente volta para essa, tá bom? Tá bom. A última dúvida foi da Anitta e ela quer saber quais as vantagens de se utilizar o Node. Tá. Eu acho que você tem, assim como vantagens, você tem desvantagem. Eu atualmente trabalho como full stack, então eu consigo hoje em dia produzir um aplicativo do zero. Eu crio back-end, front-end e mobile ainda, se eu quiser. Dificilmente você vai ver um programador que consegue fazer isso em outra linguagem. Então a vantagem do JavaScript que eu vejo é essa. E qual que é a vantagem do Node em cima das outras linguagens? Fácil prototipação. Você consegue entregar as coisas muito rápido. Não é de forma porca nem nada do tipo, mas realmente tem muita coisa pronta. O seu ecossistema é simples de ser executado. Eu até brinco, tem uma galera de Java na PicPay, e aí às vezes eles têm que subir o Spring lá e demora muito. Eles, tipo assim, alguns deles brincaram com o Node e falaram, cara, como que é fácil isso? Eu só instalo o Node, pô, já tá rodando aqui. Então você tem muita facilidade, principalmente para quem está começando, tem muita facilidade de aprender. Conteúdo na internet tem muito. Hoje em dia eu vejo muita vaga no LinkedIn para Node e Java, são as principais, assim, disparado. O JavaScript é a principal linguagem usada no mundo e o Node é o terceiro maior framework do mundo de servidor HTTP. Então, Node não, perdão, Express. Você tem uma comunidade muito forte ali por trás, sendo mantida. E essa é uma das vantagens. Outra vantagem que seria performance. Para você codificar em Java, você precisa escalar muito a memória RAM. Um exemplo. Não que Java seja ruim, eu acho que Java é maravilhoso para regra de negócio. Se você tem um software corporativo que tem muita regra de negócio, cara, faz total sentido você usar Java.
Principalmente porque para você trabalhar com Node, você tem que ser uma pessoa experiente. Quem está aprendendo Node está engatinhando. E aí foi o que eu disse, você vai encontrar muito problema que a comunidade não resolveu ainda. Por quê? Porque o Java ele pensa tudo para você. O Node tem coisa que não existe ainda, porque é uma comunidade. Começou em 2009, querendo ou não. Então, você tem as vantagens, que é fácil prototipação, você começa rápido para quem está começando, mas para produzir algo de qualidade grande, dá para fazer. Não tô falando que não dá. Mas você tem que ter uma equipe bem sênior assim, para produzir algo legal. Coisa que em Java, talvez, você teria uma equipe mais júnior e conseguiria produzir algo tão bom quanto. Então, essa é a vantagem do Node, performance, você ter rapidez na prototipação. Para quem está começando, é uma ótima linguagem por ter uma comunidade muito grande e ter muito conteúdo na internet e fácil configuração de ambiente. E o seu lado ruim seria o próprio poder do JavaScript. O JavaScript faz muita coisa. E esse muita coisa aí tem gente que talvez não saiba usar no momento ali, usou de uma forma errada, e aí sai aquela farofada ali no projeto, ninguém sabe o que está acontecendo, e aí a galera olha pro JavaScript e fala, JavaScript é uma bosta, não tem padrão. Não. É porque o JavaScript a gente obriga a seguir um padrão diferente de Java. Java você não passa um argumento que é um método. Entendeu? Você não retorna, você tem que tipar tudo, tem um monte de regrinha chata ali. Então ele faz você fazer de uma forma que não vai dar dor de cabeça lá na frente. Então, eu acho que seria uma desvantagem em relação, por exemplo, a uma linguagem extremamente tipada e é isso. Show de bola, Fábio. Eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite, né? Tá participando aqui do Projeto Prático, foi um prazer recebê-lo. Quero agradecer ao pessoal que acompanhou a gente aqui até o final. E eu quero lembrar vocês também que essa atividade ela vai ficar salva aqui no canal da Digital Innovation One. Então você vai poder revelar quando quiser. Não se preocupe se você pegou do meio ou agora no finalzinho. Você vai poder revê-la. Então, se você apoia o Open Education, compartilha essa atividade com os seus contatos, nas suas redes sociais. E não se esqueçam também de seguir a Digital Innovation One nas redes sociais, tá? Se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as atividades que estão programadas e também as que já aconteceram. E também baixe o nosso aplicativo, que lá tem todas as atividades, tá? E deixa aquele like para ajudar a gente. Posso dar um recado? Pode, fica à vontade. Quem quiser mudar de emprego aí, a PicPay está com 350 vagas abertas de dev. É só mandar lá no LinkedIn que eu indico, já te encaminho para o pessoal certo do RH. Tem DevOps, Node, Java, React, Android, iOS, tem de tudo lá. Valeu.